Boa noite! Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos dar início à nossa escola bíblica. E antes de nós irmos louvar um bocadinho a Deus, querem boas notícias? Que raio de sim são esses? É Cristiano Ronaldo, está bem. Faz sentido. Então, na quarta-feira, inauguramos o grupo familiar na Amadora. Rua Macau, número 13, rechão esquerdo. Quartas-feiras, 21 horas, foi uma bênção. Bem, no fim tivemos um repasto. É que verdade. Maravilha. Jesus. E como viram que sobraram, eu vim logo para a porta a fugir, mas apanharam o pastor Zé António, puseram-lhe sandes nos bolsos, no casaco, em todo lado. Ele veio cheio de sandes e de bolo. A Maria que ficou contente, não é? Pois, ela, particularmente lá um certa bolo parte. que ela gosta, são que nem gingas. Estava mesmo bom o convívio, o tempo, a presença de Deus, a unção de Deus naquela casa. Foi muito bom. E por isso nós estamos a preparar a abertura de mais grupos familiares. E se vocês que nos estão a ouvir ou a ver, gostavam de ter um grupo familiar na vossa casa, é falar connosco. Que é para nós começarmos isso e fazermos crescer esta rede de grupos familiares para chegarmos a muitos corações e ganharmos muitas pessoas para Jesus Cristo. Amém? A segunda boa notícia é que já temos que fazer uma segunda edição do meu livro. Já esgotou quase. Já está encomendada, já vem a caminho, no nome de Jesus. A terceira boa notícia é que já estamos a preparar, vou só dar assim um vislumbre, gravar CDs de louvor e adoração, aqui com o nosso pastor Zé António, músicas que o Senhor lhe deu, algumas outras que são já de livre distribuição, que são dos corinhos antigos, que todos nós gostamos e conhecemos, que é para podermos ter aqui, você poder ouvir em casa e ouvir, e encher a sua casa com a presença de Deus. Que maravilha. São boas notícias. E eu tenho para aí mais uma boa notícia ou duas, mas ainda não posso, ainda não dá, não. Estas são as que já estão firmes e que já estão em andamento. Caminhando eu vou. Outra boa notícia também é que Jesus ressuscitou. E está vivo. Está vivo. E há de vir para nos vir buscar. E está às portas. Está às portas, exatamente. Puxa. Abram as portas, abram. Oh, glória a Deus. E domingo vamos estar todos juntos, não é uma boa notícia? Para louvarmos e bendizermos o nosso Deus e ouvir a palavra, receber o poder de Deus. Oh, glória a Deus. É verdade, domingo muda a hora. Não se esqueça, de sábado, já é domingo de madrugada. Sábado para domingo adiantamos uma hora. Entramos na hora de verão, quando forem 1 da manhã passa para as 2, ok? Que é para não vá você pensar, vir todo pimpão às 11 e a reunião já vai a meio. Já está tudo a sair. Para a segunda reunião. Está tudo a almoçar. Já tudo ir para a paparoca. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Jesus, aleluia, maior dos nomes, bendito Salvador, glória de Deus, Emmanuel, Deus é conosco, Pai eterno, palavra fiel, Emmanuel, Emmanuel, seu nome é Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel. Quero ouvir só vocês agora. Jesus, maior, bendito Salvador, glória de Deus, Emmanuel, Pai
e palavra fiel, todos juntos. Emmanuel, Emmanuel, seu nome é Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel, seu nome é Emmanuel. Te louvarei, Senhor, de todo o coração. Eu contarei as tuas maravilhas, eu louvarei teu nome, te louvarei, Senhor, de todo o coração. Em ti me alegrarei, saltarei de prazer, aleluia. Em ti me alegrarei, em ti me alegrarei, saltarei de prazer, aleluia. Ó Senhor dos exércitos, aleluia. O Alfa e o Ômega, aleluia. Ao Senhor dos Senhores, aleluia. À estrela da manhã, aleluia. Yata. 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 Amém? Isso é como se diz em japonês. Yata. Yata, yata. Isto ia caindo e assim já não cai. Muito bem. Glória a Jesus. E pronto, podemos sentar. Ui, hoje fui mais rápido que a câmara. E vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Chegar os meus óculos. Que é para vos ver melhor. Estar com estes óculos não vêm condizer com nada, mas pronto. Vêm condizer com as piugas. Muito bem, eu comecei uma série. Ainda se lembra do que é que a gente falou na semana passada? Hã? Quem? A teu pedido? Ah, a miopia do cristão, sim. Era para disfarçar, porque o título mesmo era a integridade da palavra. E vamos começar com a integridade da palavra. E isto tudo para explicar o que é um cristão. Ser cristão, alguém me sabe dizer o que é um cristão? Como é que se caracteriza um cristão? É aqueles senhores que andam de Bíblia na mão e vêm à igreja? Não? Não. Peço desculpa, mas eu tenho aqui o canal da sopa. Está um bocado fanhoso. Então, o que é ser cristão? É seguir um padrão da Bíblia. É nós seguirmos a Bíblia. Ser cristão não é vir à igreja, porque há muita gente que vem à igreja, mas também não segue a Bíblia. Desculpem. Fica gravado, que é para ter a certeza. É importante que nós
padronizemos a nossa vida pela Bíblia. Para isso a gente tem que ler, não é? Ou tem que ouvir, pelo menos. É por isso que a gente vem à igreja, para ouvir e aprender mais da palavra de Deus. Ser um cristão é usar a Bíblia como um manual de instruções. Eu já ouvi isto há muitos anos e até uma altura que eu não gostava muito, porque estava a transformar a Bíblia para assim um livro de instruções assim de um aparelho qualquer. Mas na verdade é isso mesmo. Eu não sou muito de ler as instruções de nada. Eu prefiro saber que alguém me diga alguma coisa, é uma opção, não é? Mas às vezes há coisas que eu tenho que saber como é que as coisas funcionam. Tenho que ir ao livro de instruções. Não concordam comigo? Se vocês não usarem o livro de instruções, ou se, por exemplo, você for pôr o ar dos pneus no seu carro e não seguir aquilo que eles lhe recomendam, o carro ou vai andar com um pneu muito cheio, o que dá incómodo na suspensão do carro, ou vai ficar com o pneu muito vazio, que pode dar problemas. Então temos que seguir as instruções daquilo que, para aquilo que as coisas são feitas. Cada coisa feita tem um propósito e quem o fez é que sabe, não é verdade? Melhor do que você. E é a mesma coisa com Deus. Deus é que nos criou os céus, criou a terra. Eles podem lhe chamar Big Bang, chamam-lhe o que quiserem, mas Deus criou os céus e a terra. E diz que a terra era sem forma e vazia. E diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E foi então que muita coisa começou a nascer, até que Deus criou o homem como ser vivente. Então, Deus é que nos criou. Se Ele nos criou, Ele tem que ter um manual de instruções. Que é uma coisa que as pessoas não discorrem e andam aflitas, as coisas não correm bem. Porquê? Porque não leem o livro das instruções. Nós temos as instruções. A Bíblia é um livro de instruções que nos revela a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho, para o nosso casamento, para os filhos, para tudo. E quando as pessoas não seguem o manual de instruções, sabe o que é que vai dar? Barraca. Criam filhos que mais tarde ou mais cedo não era aquilo que elas queriam, ficam tristes depois com os filhos, porque não correspondem à expectativa dos pais, mas a culpa é dos pais. Eu já tenho ouvido falar a várias pessoas, ainda há pouco tempo telefonei a uma senhora que é a minha amiga, já há muitos anos, fazia parte de uma igreja que eu pastoreei, e eu já não a falava com ela há muitos anos mesmo. E pronto, perguntei como é que ela estava tudo bem? E ela disse, pastor, está tudo bem, graças a Deus, sabe, o meu problema é o meu filho, é que continua com os mesmos problemas. Pois ela lá lembra dos problemas que eram, não eram problemas assim muito fáceis. E eu fiquei a pensar, andei anos a ensinar a palavra de Deus àquela pessoa e ela aprendeu na área dos negócios. Ela, na parte financeira, prosperou. Na parte do filho, ficou tudo igual, ou pior. E a gente fica a pensar, sabe, é o destino. É o destino. Não. É ela que não fez, há qualquer coisa que ela não fez correto, para que ao fim de uns anos o filho esteja na mesma ou pior ainda. Porque tudo começa quando ela era pequenino. É fácil de criar os filhos e fazer deles homens e mulheres. É preciso que eles sejam educados e treinados de acordo com a palavra de Deus, desde pequeninos. Dá trabalho. Pois dá trabalho, dá. Dá muito trabalho. Porque educar os filhos, sabe como é que se educa os filhos? É com exemplos. Não é com sermões, porque às vezes os pais gritam com os filhos. Porquê? Gritam com os filhos porque eles esqueceram-se, quando eles eram pequeninos, de lhes dar uma educação como deve ser. E há muita gente que diz, pastor, mas eu não conhecia a Bíblia quando eles eram pequeninos. A Bíblia é o manual de instruções, sem dúvida que é o exemplo, é o padrão que nós devemos seguir. Mas há coisas que há muita gente que nunca leu a Bíblia e que executou e que padronizou para os seus filhos e que dá resultados. Como, por exemplo, serem disciplinados.
levantarem-se a horas, irem para a escola. Não é ficarem a dormir até à última e depois quando chega, entram às 7h30, que horas é que se entra na escola agora? 8 horas, por aí, não? Mais ou menos, já. Eu já não vou à escola há muito tempo. Já me esqueci. Imagino que é às 8h30. Epá, às 7h30, depende agora da distância da escola, da casa para a escola. Se a escola for mais longe, epá, 6h30, 7 horas tem que estar a pé. Tomar um pequeno almoço, vestir-se, lavar-se, fazer as coisas todas. Porque senão não vai dar tempo. Vai ser tudo à pressa, tudo uma confusão. Tem que haver disciplina. E há pais que conseguem incutir nos filhos essa disciplina. Não são crentes. O meu pai nunca foi crente. Nunca teve muita... Não sabia nada da Bíblia. Mas às 4 da manhã estava a pé, todos os dias, para ir trabalhar. Ele tinha um talho e ele era o patrão. Ele levantava-se às 4 da manhã, porque às 4h30 já estava lá a desossar a carne toda e a preparar para os clientes virem. Às 7 da manhã é que o talho abria ao público. Às 4h30 já lá estava. E ele não me ensinou, não me pregou sermões. Mostrou-me como é que se faz. E claro, um dia pregou-me uma partida. O meu primeiro dia de férias foi o meu primeiro dia de trabalho no talho. O meu pai não gostava nada que eu ficasse de férias a dormir em casa. Porque eu era férias, tinha direito a dormir, mas o meu paizinho querido que Deus tem no céu, porque está no céu com Deus, às 4 já me estava a chamar, menino, vamos embora, vamos trabalhar para o talho. Aí, pá, eu ficava, caía-me tudo ao chão. Caía-me tudo ao chão, porque o lençol, o cobertor, a almofada, porque eu estava a dormir, não é? Eu não gostava nada. E aquilo custou-me durante um tempo. Mas sabe uma coisa, eu ia trabalhar, estava lá, e ele ao fim da semana, notário recebe-se à semana, e ele ao fim da semana chegava e dava-me um X. E aquilo soube-me bem, assim, isto sabe-me bem. Comecei a juntar dinheiro, comprei a minha primeira moto, deu para comprar uma moto, nos bons tempos, não é? E eu comecei a ver que a vida não era ficar a dormir. Como há muitos meninos, né, que gostam de ficar o dia todo a dormir. E eu fico a pensar como é que é possível. É que quem muito dorme, pouco aprende. Sempre ouvi dizer isto. Quem muito dorme fica obsoleto, fica com a cabecinha atrofiada. E isto é uma coisa que os pais ensinam aos filhos, não é com sermões, é com exemplos. E mesmo pessoas e pais que não educaram os filhos de uma forma cristã, transmitiram-lhe princípios. Porque os princípios hoje em dia já não há muitos princípios. Há mais fins do que princípios. O que é que são princípios? São coisas fundamentais na vida de uma pessoa que ela vai usar para a vida toda. Para a vida toda, meu irmão. Posso ouvir um amém, irmãos? Há fundamentos, e a Bíblia tem fundamentos. A Bíblia é um livro de fundamentos. O que é que são os fundamentos? Quem é que já viu uma casa ser construída? Já viu? Você já construiu alguma casa? Se calhar até já construiu. Já? Então, é assim, fundamentos, o que é que são fundamentos? Fundamentos são alicerces. Nenhuma casa se aguenta, e muito menos um prédio, se não tiver uns bons alicerces. Eu não sou arquiteto, mas tirei... era desenhador de construção civil. E estudei um bocadinho acerca disso e sei. Quanto maior é o prédio, mais fundo tem que os alicerces descer. E até para as casas que não são muito altas, até uma casa de um andar ou dois, uma vivenda, tem que ter fundamentos, tem que ter alicerces. E esses alicerces são aqueles que vão segurar a casa, em caso, inclusivamente, de tremor de terra. Há prédios que têm os alicerces de maneira, prédios muito altos, não são alicerces normais. Estes são os alicerces que descem em V para baixo e depois tem uma esfera por baixo, que é para o prédio não fazer isto. Então o que é que faz? O alicerce anda assim, porque pode dar bola, daquela roda.
Exatamente, a ponte 25 de Abril também tem que ter, já por causa dos sismos e tudo tem que estar preparado. Porque o fundamento, os princípios, são as coisas mais importantes na nossa vida. Que princípios é que nós temos de vida? Se é só comer e dormir, então somos como os animais. Os animais é que fazem, comem, dormem, procriam para ter crias e mais nada, não pensam em mais nada. Não trabalham para o futuro. Não. Também a natureza também lhes dá tudo o que eles precisam. Estão a entender? Então, a Bíblia o que é? Um livro de fundamentos, um livro de princípios. É um livro que nos ensina coisas fundamentais para a nossa vida. E é por isso que a gente vem à igreja. Para ganhar este apetite de ver, porque não podemos numa lição, nem duas, nem num ano, nem dois, ensinar tudo o que a Bíblia diz. Mas é a nossa dedicação, o nosso tempo que nós dedicamos a Deus, a ler um bocadinho da Bíblia, ou ouvir a palavra. Há pessoas que não gostam muito de ler. A minha mulher, pessoas não gosta muito de ler, mas ouve muito, muito da palavra de Deus e até vê aquela novela de Jesus que eu estou farto de falar aqui. Faço uma publicidade incrível. Mas quem vê a novela de Jesus está a ver a Bíblia ao vivo. É uma coisa fantástica. Para uma pessoa que não gosta muito de ler, aprende e vê. Já está como outro, não lê, mas vê os bonecos. As crianças também decoram mais facilmente a ver os bonecos do que a ler. E então, a novela é bom para os miúdos. E eu cá sou um miúdo. Eu também gosto de ser criança. E as crianças aprendem a ver. E ela aprende a ver aquilo e decora a palavra e sabe a palavra à pala das novelas, já viu? Das novelas de Jesus, atenção. Não confundir com as outras novelas da Globo, não é? Também é na Globo, mas não é aquelas novelas de caracacá, de pinga-amor, não é? Então a Bíblia é um livro de princípios. E quando nós estudamos esses princípios e lemos esses princípios e os aplicamos na nossa vida, vamos ter resultados. Posso ouvir a mãe? Então eu queria que vocês abrissem ali o nosso técnico da Bíblia, Mateus 7, versículo 24. Por favor. Mateus 7, 24. Está um bocadinho... Olha, isso tem algum paninho para limpar os óculos? Tem. Eu já tinha pensado em limpar os óculos, mas era... E então... Não, ali se tem, obrigada. O seu nome é, desculpa lá, que às vezes quer chamar o nome e não me lembro. José? José Manuel, obrigado. Eu pensava que era você que nos limpava, veja bem. Iludi-me, enganei-me. Pois, tem que pagar, não? É uma questão de princípio, não é? Quem quer bolota é que trepa, não é? Já é muito bom ter mudado o pano, não é? Agora, também não abuses, não é? Não abuses. Eu sei, estou brincando. Ora, Mateus 7, versículo 24. Ora, Tiago, por favor. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras... Quem é que escuta as palavras de Deus aqui? Você escuta? Escuta. Ok. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, é para si, que a Bíblia está a falar. Está a ver que a Bíblia está a entrar consigo. Quando nós vamos à Bíblia e lemos isto, a Bíblia está a falar connosco. A Bíblia não é uma coisa que a gente lê só para decorar. Não, a Bíblia é um livro que é Deus a falar consigo. É dinâmica, exatamente. Não é uma coisa estática, passiva, que a gente está ali só para decorar. Não! Você, quando lê isto, é Deus que está a falar consigo. Você até pode fazer um exercício que isso é ouro sobre azul, é dizer, falar com Deus. E está a ler isso, obrigado, Senhor. Começa logo ali a entrar em comunhão com Deus. Obrigado, Senhor, porque eu estou a escutar a Tua Palavra, eu estou a ouvir a Tua Palavra, estou a ler a Tua Palavra. Alguma coisa vai acontecer. Esta expectativa, esta comunhão com Deus, este treino, vai fazer toda a diferença. Vai fazer com que você olhe para a Bíblia não como um livro de decoração, mas um livro que tem vida lá dentro dele. Repara, há muita gente, que eu sei, cristãos, que têm a Bíblia aberta no corredor ou numa credência.
no Salmo 9, normalmente é o Salmo 21. E a pessoa fica a pensar, vou abrir no Salmo, que é para Deus me proteger. O outro diz assim, fia-te na Virgem, não corras e vais ver o trambolhão que levas. Não leia você a Bíblia, não ponha você a palavra no coração e deixe ficar aberta a ver se aqui vai lá uma coisa. Ter a Bíblia aberta no Salmo 21, no 23, ou em Números, ou em Deuteronômio, aberta lá naquele sítio, é a mesma coisa que nada. Não adianta nada. Isso é superstição. Isso é a religiosidade das pessoas que ainda acreditam na carochinha. Isso não vale nada. Esqueça lá isso. A Bíblia não é para se ter aberta lá em cima do móvel só para criar proteção para a sua vida, não. É a mesma coisa que ter lá a Santa da Senhora não sei das quantas para proteger a família, ou como os motoristas que gostam de ter aquela imagem do São Cristóvão, não é? Acho que é São Cristóvão. Nem o São Cristóvão sabia disso. Se ele soubesse disso, suicidava-se. Esta malta está à espera que os proteja. Não ponham um seguro contra todos os riscos e vais ver o que é bom para a tosse. Não, a Bíblia aberta não vale de nada, meu irmão. É quando nós estamos a meditar nela, a olhar para ela, a ler, Deus está a falar consigo. E é isto que vai funcionar. É desta maneira que a Bíblia funciona para si. Que a palavra de Deus funciona para si. Quando você a ouve como se fosse Deus a falar para si. E quando Deus fala para si, você responde-lhe. Como? Respondendo. Como eu estou aqui a fazer este exercício prático, já disse que as minhas pregações não são assim muito eruditas, mas são fundamentos e princípios para você criar um relacionamento com Deus, que é isso que lhe vai dar vantagem. Não é saber muito da Bíblia. Isso saber muito da Bíblia, pá. Até os apóstolos estavam tramados porque não sabiam muito da Bíblia, nem sabiam ler. Não, é um relacionamento com Deus. É andar com Jesus. O que lhes valeu a eles é que eles andavam com Jesus todos os dias. Porque senão era como os do Velho Testamento. Se Jesus não tivesse vindo, eles ainda andavam a matar animais, cordeiros e bezerros e sei lá o quê, para oferecer a Deus em sacrifício. E Deus já estava farto daquilo. Ao princípio, quando Deus instituiu as leis, era isso que se fazia no tabernáculo e era assim que se entrava na presença de Deus. Mas Deus chegou a um ponto que Ele próprio que instituiu, que já estava farto daquilo, porque Ele estava farto da morte dos animais, farto do sangue, das gorduras dos animais, farto daqueles sacrifícios todos. Deus já não suportava aquilo. Por isso é que Ele enviou Jesus à terra. Jesus vem à terra com propósito de uma vez por todas, de um só sacrifício, e eliminar todos os outros. Graças a Deus. Ele era o Cordeiro. Por isso é que Ele é conhecido como o Cordeiro. Cordeiro para quê? Para servir de sacrifício, para de uma vez por todas, naquele sacrifício que Ele iria se oferecer, pudesse pagar pelos pecados de todos nós. E hoje nós não precisamos mais de matar animais, porque Jesus já morreu por nós. Este é o fundamento. Este é o fundamento, é o princípio básico do cristianismo. Então, o que é ser cristão não é seguir regras, não. Ser cristão é ter comunhão com Deus, é seguir o padrão e as instruções do Criador. O que é que Deus diz acerca de uma coisa qualquer? Deus tem lá a resposta para tudo, para tudo. Agora é preciso a gente ir à procura dela. Eu parece que, quando digo isto, parece que estou-me sempre a repetir, e eu já estou farto de dizer isto, mas como a fé também vem para ouvir e ouvir, glória a Deus, então está no sítio certo. Vai ouvir sempre a mesma coisa. Várias vezes até aprender. Há de ficar aí até aprender. Que é isso que muitas é a técnica da... Há de ficar aí até aprender. Não aprendes à primeira, é à segunda. Não é à segunda, é à milésima. É até aprenderes. Quando aprenderes, continuas a ouvir também. Pois, mas eu já ouvi. Pô, glória a Deus. E vai ouvir outra vez. Para não esquecer exatamente que é para praticar. Irmão, nós precisamos estar sempre a ouvir as mesmas coisas. Há meninos que são teimosos. Há meninos que são esquecidos, e eu conheço alguns, que a gente diz uma coisa, faz isto, e diz, já vou, mas ao fim de uma hora ele ainda não fez nada. Lá vai a gente outra vez lembrar, são os meninos pequeninos, e há uns que não são pequeninos, que já tinham idade para ter juízo,
mas continuam a fazer a mesma coisa. Se há coisas que Deus testa, é isso. Quando um crente, um filho de Deus, ouve uma instrução e vai correr fazer, Deus sorri para ele. A mão de Deus está sobre ele. Porquê? Porque é um filho obediente. É uma pessoa diligente. E agora nós íamos ler Mateus 7, 24. Vamos continuar. Ver o fundamento principal da lei de Deus. Este que eu vos estou a dizer é dos fundamentos principais. Você pode ler a Bíblia toda, mas este que está aqui, eu posso lhe dizer que está entre os primeiros 5 ou 10 principais. Há outros, mas este é fundamental. Então o que é que diz em 7:24? Diz, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, que é você, e as pratica, atenção, não é só ouvir. Porque ouvir, não é? Há a igreja onde assim, ouvimos, Senhor, corações ao alto. E eu fico a pensar, é sério, eu farto-me rir também, eu também faço a mesma coisa que a Alice diz. Eu rio-me. O que é isso? O que é isso? Ouvimos, Senhor, corações ao alto. A gente quer o coração aqui, não é ao alto, é aqui. Ao alto andam muitos, aí, andam ao alto. Não, irmão. Aquele que ouve estas minhas palavras, novamente a versículo, e eu entro e saio, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, e põe em prática aquilo que ouviu, outra vez, o versículo ali, assemelhá-lo-ei a quem? Ao homem quê? Prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Já viu o que é que estamos a falar aqui de fundamentos? Uma pessoa que vai construir uma casa tem que procurar o terreno firme. Porque se não construir a casa num terreno firme, e pode ser até uma vivenda. A pessoa vai, olha, construir uma casa na praia. Se você construir uma casa na praia, você tem que cavar bem fundo. Ou então constrói uma casa de madeira. Ou uma tenda de campismo. Que também serve. Ninguém morre por viver numa tenda de campismo. Mas se vier de lá um vendaval, vai você, vai a tenda, vai tudo nadar. Vai tudo para o mar alto. Porque o fundamento da construção está em apanhar um terreno firme. E a Bíblia está aqui a dizer uma coisa importante, não é para a construção da casa, mas é para a construção da sua vida. Você tem, para construir uma vida saudável e uma vida firme e uma vida sem grandes acidentes, porque acidentes toda a gente sofre, mesmo crente, mesmo com a casa bem lá no fundo, toda a gente sofre acidentes. Só que os estragos são menores. E é isso que a Bíblia nos mostra aqui. Outra vez o versículo, por favor. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. 25, e vamos por aí fora. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Lá está. Um homem que ouviu e praticou a palavra foi como aquele que edificou a casa sobre a rocha. Será que os problemas não vêm para essas pessoas? Vêm para toda a gente. Os problemas andam aí. Este mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o diabo é o Deus deste mundo. O diabo não é uma coisinha pequenina assim, uma coisa, eu não ligo nenhuma, não liga, não, você deve ligar. Deve ter a intenção que não é um inimigo para a gente virar-lhe as costas. Não, nunca vira as costas ao diabo. Vire-se para ele e expulse-o. Ele é que vai ter que lhe virar as costas. O que é que isso significa? Que os problemas que ele inventa para vir massacrá-lo podem vir por um caminho, mas vão ter que sair por 7. E você vai ficar de pé. Se tomar a atitude certa, se praticar a palavra com clareza e com os princípios que ela ensina. Aí você vai estar, quer dizer que já não vou ter mais problemas? Não, até pelo contrário. Se calhar até vai ter mais. Vai ter mais problemas. Porquê? Porque o diabo não gosta de si. Graças a Deus, não gosta de si. O diabo não o suporta.
Eu já dei este exemplo aqui do rinoceronte, não pode ver uma fogueira, quando vê uma fogueira vai correr e fica ali a espezinhar até apagar a fogueira. O diabo, eu quando vi isto, fiquei admirado. Epá, isto é o que o diabo faz na nossa vida. Nós somos luz, temos luz dentro de nós e essa luz incomoda as trevas. Irmão, os ladrões normalmente como é que eles fazem? Levam uns holofotes para iluminar a casa ou o carro. Imagino, eles querem roubar um carro. Então o que é que eles fazem? Põem um holofote assim bem iluminado a apontar ao carro, que é para eles poderem abrir a porta. É assim que eles fazem, não é, irmão? É? Então como é que eles fazem? É às escuras. Quando o carro está escondido, assim, quanto mais escuro tiver melhor, à noite, preferência, para ninguém ver. E eles estão ali para ninguém os ver. É assim que o diabo faz na sua vida. Ele esconde-se nas trevas para você não o ver. O que é que a palavra de Deus nos dá? Luz sobre os assuntos. Dá-nos luz sobre a sua vida, sobre as coisas que estão a acontecer. E agora eu pergunto, o ladrão gosta de luz? Não. Quem é o ladrão? É o diabo. Ele é ladrão e salteador, ele é que vem para matar, roubar e destruir. Ele detesta a luz. Quando você começa a ouvir a palavra, você fica todo inchado. Eu quando ouvi a palavra, quando converti a ouvir a palavra, você nem imagina como eu fiquei. Para mim foi o céu desceu à terra, eu andava nas nuvens, eu andava a ler a Bíblia por todo lado. Também já devo ter dito isto, que eu inscrevi-me na judiciária. Eu na altura não estava a trabalhar quando converti. Inscrevi-me na judiciária e eu queria ir para a judiciária. Veja bem, porque eu tinha um amigo meu que trabalhava lá, era inspetor, e eu queria ir para lá, porque eu na altura praticava artes marciais e luta, e eu estava em forma, agora não, que já não posso com uma gata por rabo, mas eu na altura levantava os pés e partia telhas e assim mais aqui, e eu ia para a judiciária para ser instrutor, era o que eu queria ser, não era inspetor, era instrutor para ensiná-los a andar à pera. E eu inscrevi-me, fiz os testes todos, ainda hoje estou para saber qual é o resultado. Claro que não fui escolhido, não é? Mas ninguém me disse nada, se eu tinha chumbado, não, até hoje eu não sei de nada. Eu fiquei a pensar, mas o que é que terá sido? Depois lembrei-me que num dos testes era uma coisa muito simples, depois de fazer os testes, estudar e fazer a formação, um inspetor, um examinador disse, então diga uma coisa, você recebe uma chamada para ir buscar um ladrão ou um assassino ou coisa qualquer, que houve um problema, você vai buscá-lo com o carro da judiciária. E como é que você faz? E sabe o que é que eu lhe disse? Para mim é fácil. Eu meto no carro, eu viro-me para ele e pergunto, olha lá, já recebeste Jesus? E abre-lhe a Bíblia e ele vai confessar Jesus como Senhor e Salvador e ele vai ser salvo, vai ser transformado e Deus vai mudar a vida dele, nunca mais vai ser ladrão, vai ser um filho de Deus. Eu disse isto no exame para a judiciária. Dá para entender porque é que eles até hoje ainda não me mandaram a resposta, não é? Eles pensaram que eu estava maluco. A conclusão que eles chegaram foi, não tenho os 5 alqueires bem medidos. Porque para mim, quando eu recebi Jesus, para mim, foi um segredo, foi uma revelação. É isto que o mundo precisa. O mundo precisa de receber Jesus. E eu fiquei tão contente com esta inocência de uma criança, que eu pensei, toda a gente recebe Jesus, isto é uma maravilha, o mundo muda, acabam as guerras, acabam as confusões, vai ser só paz e amor, peace and love. E até um certo ponto é verdade, se toda a gente recebesse Jesus e se deixassem Deus mudar a vida deles, o mundo ficava completamente diferente. Agora eu pergunto, será que isto é uma coisa possível? Toda a gente receber Jesus e ficar tudo bem aqui neste mundo? É? Era bom, não é? Mas isto é uma utopia. Era bom demais para ser verdade. Não, porque há sempre alguém que não quer nada com Deus. Há sempre alguém que não quer, que não gosta da luz porque gosta de andar nas trevas. As trevas é ignorância, as trevas é falsidade, é mentira, é traição, é morte, é roubo, é enganar. É assim. Então, uma pessoa que gosta de enganar e de matar e de roubar e de fazer trito de malinha, não gosta da luz, porque a luz, a primeira coisa que faz é mostrar que ele está nu.
A palavra de Deus vem para nos mostrar que nós estamos completamente nus. Quando o Adão pecou, qual foi a primeira reação dele e da mulher? Então o Adão pecou por causa da mulher, né? A mulher diz, aquela fruta é boa. E o Adão olha para aquilo e comeu. E depois deu à mulher também. Qual foi a primeira reação que eles tiveram? O que é que aconteceu com eles? Viram que estavam nus. É ou não é? Eu peço que estou a dizer algum disparate? Não. Não? É verdade? Confirma? Hã? Viram que estavam nus. E quando eles viram que estavam nus, o que é que eles fizeram? Foram a pescar, a correr, umas folhas de figueira para se cobrir. É daí que vêm aqueles bonecos com o Adão e Eva com umas folhas de figueira. Eu não te disse que era de parreira. Parreira é bom, o chá é que é bom para a parreira. Eram umas folhas de figueira enormes. Se calhar umas maior que outras, mas não importa. Isso também depende do que eles estavam a tapar, não é? Mas uma coisa certa é que tiveram vergonha. E eu perguntei, então, mas tiveram vergonha só depois de ter pecado? Foi. Então, mas eles não estavam nus? Estavam. Então, porquê que não tinham vergonha? Porque eles estavam cobertos com a glória de Deus. A glória de Deus, que é algo que eu não consigo, a minha cabeça não entende às vezes muito bem, era algo que os cobria de tal maneira que eles não viam que estavam nus, não tinham vergonha. Como os animais. Este é um exemplo que eu já dei aqui. Você já viu algum tigre, algum cão, um gato lá em casa, ficar assim, e você passar por ele e ele esconder-se assim para tapar? Não. Eles até fazem o contrário. Um cão, se for um cão, mete-se barriga para cima, abre as pernas para você lhe fazer assim na barriga. Pouca vergonha. Ali com tudo à mostra. Mas o cão não tem vergonha. Porquê? Porque ele está coberto com pelo. O único animal, ou o único ser vivo que não tem pelos, somos nós. Pelos, quer dizer, eu tenho, já parece quase um animal. Mas não temos o pelo que os animais têm, aquela pelada toda, que aquilo parece quase um bibe, não é? Um vestido. Então os animais têm isto, nós não temos. Deus não nos criou para isso. Deus criou-nos para ter a glória de Deus. Mas quando o homem pecou, ficou nu. Essa glória saiu e ele ficou nu. Ficou exposto. Tiveram vergonha. Então, a palavra de Deus, a integridade da palavra de Deus, que é o título da lição, leva-nos a nós a saber, a ter certeza do que é ser um cristão. Não é vir à igreja. Ser cristão é nós ouvirmos a palavra e fundamentarmos a nossa vida na palavra. Outra vez o versículo 27, 24 de Mateus. E desceu a chuva, correram rios e separaram os ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Agora o 26. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. É o versículo 27, para terminar. E desceu a chuva, correram rios e separaram os ventos e combateram aquela casa, caiu e foi grande a sua queda. Então nós podemos aqui, com estes versículos que nós acabamos de ler, o seguinte. São dois fundamentos principais. Ouvir e praticar, ou ouvir e não praticar. Repare que os dois ouviram, mas um foi correr fazer. E o que é que ele teve? Sucesso. Os problemas bateram na porta, os ventos, o tremor de terra, sei lá mais o quê, mas a casa não caiu. O outro ouviu também. É por isso que eu digo, há muita gente que vem à igreja e o ser cristão não é vir à igreja. Porque há muita gente que vem à igreja e ouve, mas não faz, não pratica. Não leva a sério aquilo que se fala aqui. E isso vai fazer com que é uma chatice. Porque quando os problemas vierem, aquele que ouve e não pratica, diz que vai ter uma grande ruína, vai ter problemas sérios. A pessoa que ouve e não faz aquilo que ouve, não lhe auguro um bom futuro. Mas aquele que ouve e pratica, eu auguro um bom futuro. E eu não sou agorento. É a palavra que diz. Deus vê muito mais à frente que nós. Deus consegue ver com anos de antecedência.
Nós só vemos, às vezes, mal aquilo que está à nossa frente. Mas Deus vê o que está à frente e o que está atrás e ao lado e vê com uma antecipação de anos de vida. Que é uma coisa que nós não temos essa capacidade, mas podemos prevenirmos. Porque se nós se nós fizermos o que Deus diz, nós estamos a prever o nosso futuro. Mas eu não sei o meu futuro, mas eu posso saber o meu futuro também. Como? Praticando a palavra de Deus. Porque se a Bíblia diz, se eu praticar, estou a construir a minha casa na rocha. Os problemas vão vir, mas eu vou ficar de pé. E se eu sou pastor e lido com pessoas, vejo que alguém não pratica, também posso augurar o futuro dele. Também vou, e não sou adivinho. Exatamente. Então, claro. Então, a pessoa não pratica aquilo que ouve. Qual é o futuro dela? Eu vou-me safar. Ou não? Se calhar não vai safar. Mas eu só agora conheço Jesus, passei muitos anos na minha vida que eu não praticava nada disso e tive sucesso. Há princípios, e aqui que eu quero às vezes estabelecer uma identificação, que é o seguinte: há pessoas que praticam coisas que são bíblicas sem nunca terem visto a Bíblia. Nunca aprenderam a Bíblia em lado nenhum. O meu pai, que já não está cá, está com Deus, ele para mim foi um exemplo. Era um homem sério. Você pensa que ele, por ser comerciante, que tomava partido daquilo para enganar os clientes? Ele, se quiser, enganava. Quantos homens do talho não enganavam os clientes? Sabe como é que eles enganavam? Era muito fácil. Quando iam pesar as carnes, os bifes, ou se fosse o que fosse, nas balanças, alguns, na mão, levavam coisas, carne ou gorduras, ou um osso, na mão, e punham debaixo da balança. Então a balança que, para aqueles bifes que podia pesar meio quilo, pesava 750. E 750 para meio quilo é 250 a diferença, não sei se sabia disso. E a diferença no preço era muita. E havia muitos comerciantes que faziam isso, para não falar noutras. Nos merceeiros também sempre houve muito engano. E o meu pai, ele era reto, e se visse algum empregado a fazer isso, que ele tinha uma série de empregados, não demorava lá muito tempo e era despedido. O meu pai nunca, preferia ficar prejudicado do que estar a enganar. E a pessoa diz assim, mas ele não era crente. Não, mas tinha princípios. Há princípios que Deus criou que não é preciso estudar a Bíblia. São princípios. Lá está que os pais ensinam aos meninos quando são pequenos, ou não ensinam. Porque se os ensinarem, eles, pela vida fora, se praticarem aquilo que o pai lhes disse, vão ter sucesso. Se não praticarem, vão ter azar, vão ter problemas. E como dizia um amigo meu, azar vem da zelha. Azar vem da zelha, porque não fez aquilo que se lhe disse. É uma zelha. Os irmãos estão a entender? Então a palavra de Deus é íntegra, porque a palavra de Deus é a vontade de Deus para a nossa vida. A Bíblia é a vontade de Deus, é o manual de instruções para a gente seguir, para ler, como é que se faz, como é que se segue, como é que nós podemos agir em momentos difíceis. A minha mulher trabalha no hospital, que também estou sempre a dizer isto, né? E eu repito muitas vezes, mas são boas memórias, não é? E ajudam-nos a gente a exemplificar. E ela tem uma maneira de ser diferente de todas as outras que trabalham no hospital. Por isso as outras não agramam. Ninguém agrama. Porquê? Porque ela é honesta, é íntegra e trata as coisas como elas são e não entra nos esquemas das outras colegas. Que é andar a falar, usam o tempo de trabalho para andar a falar mal deste e mal daquele e infernizarem-se uns aos outros, e ela não entra nesses esquemas. Nem sequer faz amizade com gente dessa. Porquê é que ela não faz isso? Porque é desperta? Não, porque ela sabe, já tem esse princípio que desde pequenino os pais lhe incutiram. E agora que ela é crente, é cristã, ela evita essas companhias. Porquê? Porque a Bíblia é um manual de instruções que nos ajuda a nós a saber como é que nós lidamos com esta situação, com colegas de trabalho que são umas línguas de trapo. Só sabem falar mal uns dos outros e aquilo é uma linguagem que não interessa a ninguém.
Então ela afasta-se disso. E por se afastar, por não fazer panelinha com elas, com o resto das colegas, e colegas homens também, ela fica à parte. E a malta olha para ela assim, e fala mal dela. E ela, sabe o que é que ela faz? Não faz nada. Ela só diz assim, Deus é Pai. Ela tem muito este hábito de dizer, Deus é Pai. Porque ela descansa no facto de que nós não estamos sozinhos, de que Deus cuida de nós, de que Deus nos segura pela mão, não nos deixa cair, não nos deixa tropeçar com o nosso pé em pedra. E então ela descansa e simplesmente diz, Deus é Pai. E Deus é mesmo Pai. E guarda os seus filhos. E sabe o que é que acontece? É outra que eu também já vou dizer outra vez, porque eu repito muitas vezes. Alguém, recentemente, lá do trabalho dela, meteu-me a mim também ao barulho, disse mal de mim, chamou-me maluco. E isto não é nada bonito de se dizer, mas o senhor que fez isto teve 3 AVCs seguidos, tiveram que lhe tirar metade do cérebro e metade do cérebro tiveram que pôr na barriga. Porque é assim que as fazem, a operação é feita assim, tiram-lhe metade do cérebro e a outra metade guardaram na barriga, que é para, pronto, está sempre ativo e para ser irrigado pelo sangue. E ele está como um vegetal. Vai ter que aprender a falar, vai ter que... Quando me disseram isto, e a pessoa em questão prejudicou-me. Mas quando a minha mulher me telefonou, logo correu, Zé, ora pelo tal e tal, porque aconteceu isto assim. E eu até disse, Deus, não permitas, a gente fica triste. Ninguém fica contente de saber que alguém é um ser humano. Embora nos tenham feito mal, e fez-me mal, mas eu disse, nossa, tem misericórdia dele. E tem misericórdia de mim também. Não te esqueças de mim, né? Mas eu quero interceder por ele. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus e pela compaixão, pelo amor e misericórdia dele, ele não morreu, porque ele estava com a vida por um fio. Mas Deus ouviu a nossa oração. Deus sempre nos ouve, graças a Deus. Quando nós oramos de acordo com a palavra de Deus. E se há orações poderosas tem misericórdia de mim. Para mim, é a oração mais poderosa que existe. Nem é de intercessão, nem nada. É a oração mais poderosa, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu pequei e errei. Esta, diz a Bíblia que você sai justificado da presença de Deus, e sair justificado da presença de Deus é melhor do que ter os benefícios do seu Primeiro-Ministro e do Presidente da República. E então destes, não é? É melhor ser filho de Deus e ter a misericórdia de Deus do que outra coisa qualquer. Amém, irmãos? E graças a Deus o homem está vivo, porque Deus teve compaixão dele. Deus ouviu-me e foi cumprir e pôs em ação a sua misericórdia, que é eterna para sempre. E a sua compaixão. E a sua graça. Posso saber, amém, irmãos? É isso. A palavra de Deus é íntegra, porque Deus vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. A sua palavra, Ele vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. E está escrito em Números. Eu, por acaso, tinha este versículo aqui e não o escrevi, sou um maroto. Viste bem, a palavra de Deus diz, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Está escrito, tem Números, se o Tiago tiver aí, pode-me ajudar. Eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Números 23 ou 27. Ou se calhar nem tanto. Não tem? Não está a conseguir? É quem? Não dá para fazer a pesquisa. Ok. Pronto. Não dá. Mas está escrito. Aí o Tiago já vai exercer a sua função de pesquisador, não é? Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Eu sei que é Números. Números 23 ou Números 1, 20 e 27, agora sinceramente estou perdido. Se puderem achar aí, já conseguiste? Não? Não percebi.
Fala mais alto que eu não te ouço. Jeremias, também pode ser Jeremias 1:12, não é? É um Jeremias 1:12, é isso. Tiago, já agora, por favor. Números é outra. Eu estava com outro versículo na cabeça. Jeremias 1:12. Já achaste? Jeremias vem entre Gênesis e Apocalipse. Ora, disse-me o Senhor, estava-te aqui tão perto e eu já estava aí para os números, não é? Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la, diz o Senhor. Então, irmãos, isto dá-nos uma certeza. O que é fé? O que é fé? Fé é a certeza que Deus vai fazer aquilo que Ele promete. Isso é que é fé. Fé não é uma fezada. Há muitas pessoas que arriscam coisas na vida porque têm uma fezada. Mas às vezes aquilo não funciona. Então o que é a fé verdadeira? A fé verdadeira é eu acreditar que Deus vai cumprir o que Ele diz, o que Ele promete. E se Ele promete, se há coisas que você pode ter certeza é que Ele vai cumprir. Isto é melhor que o Euromilhões. É melhor do que ter muito dinheiro no banco. É melhor que tudo. É melhor que ter um Mercedes. É melhor. Mas as pessoas... O diabo cega as pessoas de tal maneira que se as pessoas levassem isto a sério, a vida delas mudava. Mas as pessoas não levam isto a sério. Não, como não veem à frente dos olhos, não veem mais do que um palmo à frente do nariz, são curtas, são míopes, a miopia é uma chatice, miopia espiritual, elas não põem em prática esta grande verdade que Deus está a dizer, não sou eu. Viste bem, diz Deus, porque eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Quando você ouve isto e não dá uma salva de palmas, não dá um grito, aleluia, eu fico preocupado. Fica à espera agora que você faça alguma coisa. Olha, vamos dizer, um aleluia, por exemplo. Um glória a Deus. Um ai de mim. Oh, ai de mim. Amém. Ai de mim que não... Este versículozinho pode transformar a vida de uma pessoa. É só você deixar. É só você querer. Ou pode não fazer nada. Depende de si. Já não depende de Deus. Porque Deus, Ele próprio, afirma-lhe aqui, a pés juntos, que Ele vai cumprir aquilo que Ele promete. Agora, você vai ter que se dar ao trabalho de ver o que é que Deus promete, de ir à Bíblia, porque se Deus promete uma coisa, quantas promessas há aqui na Bíblia? Você sabe mais ou menos? Anda à volta de umas 3.000 e tal, 3.500 promessas. Não? 8.000 e tal? Está bem, está em saldo. Hoje é mais qualquer coisa. Pronto, mas vamos dizer que é 8.000, 10.000, 15.000, para mim, o número para mim não é importante. Mas tantas quantas promessas há na Bíblia, são nele, em Cristo, sim e amém. Está escrito. Deus vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Então, acho que isto é melhor do que qualquer outra coisa. Basta só você querer. Basta crer. Basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Salvador. É uma música que eu tenho também. A mania de fazer músicas, não é? Vai mudar a sua vida. Se eu não disser mais nada, e pouco mais vou dizer, porque já são 10h29, 10h30, e a minha mulher sai às 11, e se eu não estou lá, ela torce-me o pino. O pino. Isto pode mudar a sua vida completamente. E eu espero que você leve isto para casa. Não vou dizer mais nada. Porque não é por muito pregar que você vai ficar mais erudito, mais positivo. Não. É pelas pequenas coisas. Estas pequenas coisas fazem toda a diferença.
Pode mudar a sua vida, a sua maneira, a sua consciência, a sua maneira de estar na vida. Você sabe que não está sozinho, está alguém ali e você vai praticar a palavra de Deus. Mas como é que eu posso praticar a palavra de Deus? Em que situação? Tem que me dizer. Imagine que alguém o ofende. O que é que você faz? Sai do carro e dá-lhe uma palmada. Sai do carro e dá-lhe um murro. É assim que você resolve o problema. É uma maneira de resolver. Isso aqui vai trazer problemas. Ou então põe o dedo fora e diz, vai para o céu. Ainda se você dissesse isto até não era mau. Mas quantos é que não põem este dedo e dizem outras coisas? E ofendem-se uns aos outros? É ou não é? Como é que você deve fazer? Sabe como é que você deve fazer? Aquilo que nós raramente fazemos. Que é abençoá-lo. Assim, olha, eu abençoo-te em nome de Jesus. Vai para o céu. É tão difícil. É tão fácil e é tão difícil. Mas isto funciona. Quando os que o ofendem, quando os que lhe fazem coisas, passam-lhe um carro à frente e apitam quando você não quer e incomodam, o pior que a gente pode fazer é sair do sério. É fazermos alguma asneira, ou dizermos alguma asneira, ou ofendermos. Isso é o pior que nós podemos fazer. Mas se o abençoarmos, que é o que a Bíblia diz, que a Bíblia diz, abençoai, não amaldiçoemos, abençoai. Não fale mal de ninguém, fale bem. É uma instrução que Deus nos dá. Tão fácil, não é? Oh, pastor, eu sou o campeão das dúzias. Está bem, eu falo bem de toda a gente. É às vezes tão difícil quando a gente não vê um governo como este está, como nós temos, e é uma tentação de se falar mal deles, não é? Uma tentação levada da breca. Mas é o pior que nós podemos fazer, porque quanto mais falamos, mais as coisas acontecem, porque há poder nas nossas palavras. A Bíblia diz que a morte e a vida estão aonde? Onde é que está a morte e a vida? No poder de quê? Do poder da língua. Quer dizer que aquilo que nós falamos pode transformar em vida ou morte. Tão fácil, não é? É fácil e é barato e dá milhões. E é onde a gente sempre falha. É nas coisas simples. É onde a gente falha mais. É ou não é? A nossa língua. A Bíblia diz que é uma coisa... É como um leme de um barco. Como é que a gente guia um barco? Com um leme pequenino. É ou não é? Os lemes dos barcos são pequeninos, não são grandes. O barco pode ter 200, 300 metros, se for aqueles transatlânticos enormes que cabem lá não sei quantas mil pessoas. E o leme é uma coisa pequenina, até mais do que um. E movem-se ao mesmo tempo. E é um leme pequenino que dirige o rumo daquele barco. E leva o barco pondo o capitão ou o comandante quer levá-lo. Hã? Não percebo. Falas-me baixinho. Pode ser um barco de 7 metros, ou 3, ou 4, não interessa. Interessa que qualquer barco, ou um submarino, ou uma coisa qualquer, até uma mota d'água, tem que ter uma direção qualquer. E se não tiver, é uma chatice. A nossa língua é como um lema. Dirige a nossa vida para onde nós estamos a dirigir. Se falarmos mal, vai correr tudo bem, não é? Se nós começarmos a ofender as pessoas, a amaldiçoá-las, a chatear-nos por tudo e por nada, a gente vai estar a guiar a nossa vida para que mar? Para o mar alto, para as tempestades, para a chatice. Mas se nós dirigimos a nossa vida com bênção, com amor, com perdão e compaixão, estamos a guiar a nossa vida para onde? Para a bênção. E Deus está lá para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Amém? E não penso que eu vou falar mais. E você deve ficar contente, graças a Deus, porque ontem já era tarde. Estas coisas são chatas porque incomodam-nos, incomoda a nossa vida. Mas se uma pregação também não incomodar, também não é pregação. Uma pregação tem que o incomodar. Tem que pô-lo a pensar.
Tem que o pôr a meditar, tem que assim, eu tenho que fazer realmente alguma coisa. Eu tenho que mudar aqui qualquer coisa. Se você chegar ao fim desta pregação e pensar assim, isto hoje foi duro. Realmente é verdade, pá, o gajo é careca, mas tem razão. Os carecas são lixados, pá. Porque não têm cabelos a incomodar, então a gente consegue pensar melhor. O penteado não nos afeta o pensamento. Já outros têm muito cabelo e têm um penteado, preocupam-se muito com o cabelo e às vezes lá dentro é como o outro. Olha, tens areia na cabeça. Aí ele, não é por fora, é por dentro. Há muita gente que tem areia na cabeça, mas não é por fora, é por dentro. E nós precisamos de pôr em prática estas coisas para que o nosso rumo da nossa vida, porque o leme da nossa vida, que é a nossa língua, nos leve a bom porto, nos leve a porto seguro, nos leve à paz, à tranquilidade, sem grandes acidentes. Pastor, mas há acidentes? Toda a gente os tem. Mas se você, com a sua língua, praticar a palavra de Deus e fizer o melhor que sabe a palavra, os acidentes vêm, os problemas vêm, mas você, como a Bíblia diz, vai ficar de pé. Se não praticar, não for diligente a fazer isto, pode haver uma grande ruína, pode haver muito estrago, muita chatice. E nós não queremos viver em chatices. Eu já vivi muitos anos em chatices. Muitos anos. Mas quando eu vi Jesus que veio para me salvar e para me ensinar, e que o Pai está connosco e nos quer ensinar e nos mostra estas grandes verdades, eu agora só vou andar na porcaria e na chatice se eu quiser. Mas você pensa, mas Deus obriga. Não, Deus não obriga ninguém. Era bom, alguns bem precisavam de obrigar, né? Mas Deus não obriga. Nós temos o tal livre-arbítrio que nos dá a nós o benefício da dúvida, quer dizer, nós temos que escolher o que é que você quer fazer. Até o próprio Deus diz, olha, eis aqui a morte e a vida. E o que é que Deus diz? Escolhe a vida. Ele está-lhe a dar a dica toda, tens aqui a morte e a vida, mas eu te digo, escolhe aqui a vida. Ele não obriga, mas ele indica, ele informa. Está aqui a vida, olha, vai pela vida. Porque tu pela vida vais bem. Se não fores pela vida, vais ter uma vida de chatice, vais ter morte. E a morte não é só morte física. A morte pode ser morte espiritual. E a morte espiritual leva as pessoas aos problemas que as pessoas nem imaginam. Uma pessoa que não leva Deus a sério vai acabar no meio da porcaria. Vai acabar no meio da porcaria. Mas como é que pastor, mas exemplifique lá. A porcaria pode ser muita coisa. Pode ser as pessoas, por exemplo, que gostam de contrair dívidas e não pagam as suas contas, não são honestos nessa situação, gostam de ficar a dever, algum dia vão ter problemas. Problemas com as autoridades, problemas com... uma pessoa que não paga a sua renda, não paga as suas despesas, algum dia vai ter problemas. Mas aquele que paga as suas contas, que é diligente, que é cumpridor, que é honesto, que é aquilo que a Bíblia diz que ele mais tarde ou mais cedo vai ter o benefício de Deus. Deus vai beneficiá-lo. Se ele fizer ouvidos moucos àquilo que Deus está a fazer ou à repreensão de alguém que está a querer educá-lo e ensiná-lo, ele vai ter problemas graves, gravíssimos. Vai acabar lá no sítio sozinho, no meio do nada, no meio da porcaria, não vai ter nada para comer, não vai ter nada para nada, vai andar no deserto. A Bíblia fala no deserto. Isso é o deserto. Mas nós, graças a Deus, sabemos quem é que nos salvou, conhecemos a Bíblia, ouvimos a palavra de Deus e praticamos o melhor que a gente sabe. E por isso vamos ter o benefício de Deus na nossa vida. E a nossa vida fica construída sobre a rocha. Aquele que fizer... Há pessoas que são muito engraçadas. Eu conheço algumas. Não são muitas. Graças a Deus que eu não me dou com a gente dessa. Há pessoas que estão... Ou a gente está a falar com elas e elas... E a gente pensa... A pessoa está a ouvir e está a aceitar a repreensão ou o ensino ou a informação e está a aceitar. E lá dentro dela assim, fala para aí que eu entro-me para um ouvido e sai por outro. O que é que vai acontecer com uma pessoa dessas? Não vai ter hipótese. Mais dia, menos dia, vai estar outra vez caído na porcaria porque não soube construir a sua vida na rocha.
construiu na areia. E os problemas quando vêm, os vendavais, os terremotos, os relâmpagos, o vento que sopra, os sismos, vai abanar a casa e quando ela está na areia, vai ao charco. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Pastor, quando é que o pastor se cala? É agora mesmo. Vamos orar? Vamos orar. Vamos ficar de pé, que é para não ficarem... Já estão com isso quase quadrado e tudo, tanto tempo sentado. Então é bom a gente manter a redondeza, né? Ter as coisas redondas também. Senão fica com quadrados. Já que com tantas horas a guiar o carro, já, para quem trabalha no carro, já fica com tudo quadrado, né? Pronto. Ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pois ela é vida e saúde para aqueles que a acham. E eis que nós estamos a encontrá-la na nossa vida. Podemos já ter ouvido há muitos anos, mas ela é sempre nova, ela não se gasta, Senhor. A Tua palavra está sempre fresca, sempre operacional, não perde a validade, Senhor. E obrigado, Senhor, porque Tu nos educas, Tu nos repreendes, Tu nos abençoas e também, Senhor, nos fazes ver as nossas falhas e nos ensinas para nós melhorarmos a nossa vida. Obrigado, Pai, por esta palavra que não volta para trás vazia, mas ela faz o que te apraz e prospera naquilo para que foi enviada. Senhor, que nós sejamos construtores diligentes para edificar a nossa vida sobre a rocha e não sobre a areia, Senhor. Senhor, que não nos deixes, Senhor, desviar da Tua palavra. Não nos deixes nós fazermos as coisas à nossa maneira, Senhor. Para que o nosso futuro seja de acordo com a Tua palavra e nós possamos usufruir das Tuas bênçãos e da Tua graça bendita e maravilhosa, Senhor. Em nome de Jesus. É a minha oração. Perdoa os nossos pecados. Perdoa todas as vezes que nós sabíamos o que é que tínhamos que fazer bem e fizemos mal, Senhor. Perdoa-nos as nossas más atitudes, os nossos maus pensamentos e as palavras erradas que saíram da nossa boca, Senhor. Diga assim comigo, Pai, eu oro para que toda a palavra negativa seja destruída agora. Toda a palavra que eu proferi contra mim, contra a minha família ou contra outra pessoa qualquer, Senhor, com a Tua autoridade e com o Teu poder, Senhor, eu arranco essas ervas daninhas em nome de Jesus e eu me comprometo, de hoje em diante, a semear com a minha boca palavras boas, palavras de amor, palavras de fidelidade, palavras de prosperidade, palavras de saúde, palavras de paz, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Obrigado. Agora oro eu. Obrigado, Senhor, porque eu sei que Tu nos ajudas e sei que quando a gente cai, Senhor, Tu nos levantas. Sei que quando nós falhamos, Tu nos perdoas. Sei que a Tua misericórdia não tem fim, que a Tua compaixão é eterna, a Tua graça é maravilhosa. Foi por causa disso que Jesus morreu na cruz, para garantir que esta graça fosse eterna e nós pudéssemos usufruir dela todos os dias da nossa vida e um dia mais tarde na vida eterna contigo, Senhor, à Tua mão direita, em Cristo. Obrigado, Pai. Nós entregamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, que só a Ti é devido e a mais ninguém, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.